Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos ver um assunto do 7º ano do ensino fundamental, um assunto de história do Brasil, a expansão territorial brasileira. Lembrando, eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem os conteúdos estudados, mas se for útil para você também, bom proveito, ok? Só para lembrar um pouquinho então, para entender o conteúdo de hoje, eu tenho que voltar um pouquinho mais no assunto anterior. Vocês lembram, que o Brasil, antes de 1500, foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, estabelecendo o famoso limite de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, as terras que ficassem a leste da linha, pertenceriam ao Brasil, a Portugal, e as terras que ficassem a oeste pertenceriam à Espanha. Então, eram esses, as áreas territoriais de Espanha, da Espanha e de Portugal. O que nós vamos ver hoje é o que, professor? Os motivos que fizeram com que o Brasil fosse, com o tempo, expandindo as suas terras, expandindo seus domínios, tá? E eu já vou adiantando para vocês, é uma videoaula bem rápida, que os principais motivos foram esses que estão elencados aqui. As entradas e bandeiras, vou explicar já já a diferença entre os dois, e vou explicar os tipos de bandeiras que existiam, os bandeirantes, as monções, a pecuária e os jesuítas. Esses foram os principais motivos que fizeram com que o Brasil aumentasse os seus territórios, aumentasse o seu território até chegar numa configuração bem próxima à atual, ok? Vamos começar pelas entradas. Professor, o que eram as entradas? As entradas, elas eram expedições que eram realizadas por Portugal, então eram expedições oficiais, tá? Não eram os bandeirantes paulistas que faziam as entradas, não, era quem estava por trás, era o próprio governo de Portugal, principalmente à procura de metais preciosos. Uma diferença gritante que marca a entrada em relação às bandeiras é que as entradas elas se focalizavam no interior do Brasil, mas dentro do limite estabelecido pela linha de Tordesilhas, tá? Essa diferença ela é bastante importante. As entradas deram certo? Não. Por quê? A maioria ficou prejudicada, principalmente por causa dos ataques indígenas que eles sofriam. Tudo bem? Mas, de certa forma, com toda a convicção, as entradas fizeram com que o território brasileiro começasse a ser mais explorado em seu interior, e os brasileiros, os portugueses, deixaram apenas de raspar ali o litoral do seu território. Então as entradas foram também bastante importantes. As bandeiras também, assim como as entradas, também eram expedições que iam para o interior, mas as bandeiras não eram promovidas oficialmente pelo Estado, e as bandeiras tinham uma marca importante que era justamente o quê? Ultrapassar o limite de Tordesilhas, tá? Então as bandeiras, a grande parte partia do estado de São Paulo e ia em direção ao interior, que teoricamente pertencia à Espanha, Então é na prática das bandeiras que vai emergir quem? Os chamados bandeirantes, E os bandeirantes exploravam o interior do Brasil em busca principalmente de escravos indígenas. Os bandeirantes eles iam escravizar os índios, eles iam procurar também, lógico, metais preciosos, e eles iam procurar as chamadas drogas do sertão. Professor, que drogas que eram essas, Na verdade, as drogas do sertão eram o quê? Eram plantas medicinais que os indígenas conheciam
e que eram vendidas lá na Europa por um valor muito elevado, né? Eram plantas milagrosas que curavam vários tipos de doenças, tá? Então os bandeirantes eles iam lá para procurar, né, drogas do sertão, escravos, ouro, né? Esse aqui é o famoso bandeirante, o Anhanguera ou Diabo Velho, né? Ele vai ser o responsável por destruir, inclusive, o quilombo dos Palmares, tá? A história ao longo do tempo procurou construir a imagem do bandeirante como se ele fosse um herói que desbravou os territórios. Tudo bem, eles ajudaram a expandir o território brasileiro, né? Mas tratar os bandeirantes como se eles fossem, coitadinho, bonzinho, mocinho, né? Não é bem por aí, porque eles faziam várias barbaridades, cometiam várias atrocidades com os índios brasileiros, principalmente, ok? E dentro das bandeiras existiam 3 tipos básicos de bandeira. Existiam as bandeiras de preação, que era para caçar os índios. Existiam as bandeiras de contrato, que eram para caçar os negros fugitivos, né? E aí inclusive encontrar os negros no quilombo. E existiam as bandeiras de prospecção, que eram as bandeiras executadas para, né, buscar metais preciosos, principalmente o ouro. Além das bandeiras, eu tinha as monções, que eram também, né, pessoas que entravam pelo interior, principalmente usando os recursos hídricos, os rios, né, o destaque para o rio Tietê. Para quê, professor? Como o Brasil começava a crescer no seu interior, principalmente na região de Minas Gerais, né, que já estava começando a ter aquele surto do ouro, o que vai acontecer? Era necessário que alguém levasse mantimentos, comida, roupas para o interior do Brasil. Então essas missões comerciais eram realizadas, né, pelas monções, que tinham um caráter comercial e que, lógico, também contribuíram para a interiorização e para o aumento da nossa fronteira em relação ao limite de Tordesilhas, ok? Outro motivo que eu posso citar que ajudou a expandir as terras brasileiras foi a questão da pecuária, né? Então, a criação de gado, principalmente no Nordeste e no Sul dos Pampas, né? O gado, ele era criado, era jogado, e aí o gado contribuía para que as fronteiras também fossem expandidas. Gado que era importante porque movia os engenhos, fornecia carne, fornecia leite, fornecia couro, né? Então vai ter um papel de extrema importância dentro do território brasileiro e dentro do contexto de expansão territorial, ok? Por fim, né, só para lembrar, eu não posso deixar de esquecer dos jesuítas, que vieram para o Brasil para catequizar os índios, né? E para poder catequizar os índios, para formar aldeias, para formar missões jesuíticas, eles iam para o interior do Brasil, inclusive além da linha de Tordesilhas, tá? Então, com esse processo ocorria uma expansão. Dado o momento, né, o Portugal e Espanha percebeu que o limite de Tordesilhas não estava mais sendo respeitado. Porque a Espanha não tinha tanto interesse, né, nas terras que o Brasil estava ocupando, né? Então começaram a fazer novos acordos para colocar, né, fim ao Tratado de Tordesilhas. Então, o mais importante desses acordos, sem dúvida, foi o Tratado de Madrid, que estabeleceu o seguinte: bom, quem que vai ter qual terra? A posse da terra vai estar vinculada à sua exploração. Ou seja, a terra estava ali abandonada, o português foi lá e está colonizando? Tá. Está explorando? Tá. Então a terra é portuguesa, tá? A terra está ali, é a Espanha que está colonizando? É. Não é Portugal? Não. Então a terra ela é espanhola. Então esse Tratado de Madrid vai romper com o Tratado de Tordesilhas e vai estabelecer o conceito do uti possidetis, né? Ou seja, a posse vai ser feita pela sua utilização, e aí o Brasil vai crescendo, né? Vai ampliando a sua extensão territorial, tudo bem? Até que em pouco tempo, né, chega quase que na sua
na nossa atual formação, nos nossos atuais limites, né, estabelecidos. Tudo bem, pessoal? Então, só para fechar, só para relembrar, na aula de hoje nós estudamos o que? Os motivos que fizeram com que o Brasil aumentasse o seu território além da linha de Tordesilhas. Quais foram os principais motivos? As entradas, as bandeiras, e aí nós tínhamos a de criação, a de prospecção, né, de contrato, as monções com o comércio, a pecuária e a ação dos jesuítas. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, prof.danilodeoliveira@gmail.com, e eu, se puder, vou responder, né? Se eu souber responder essa questão, vou responder com o maior prazer. Tudo bem? Então, muito obrigado por assistir essa videoaula bem rapidinha e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Até lá!